Eita, isso aí, com um leve atraso. Vamos começar essa live. Tô arrumando aqui a câmera que ela resolveu dar uma bugada. Agora voltou, ficou ok. E aí? Ô, caindo de novo. Caramba, gente, o negócio hoje tá tenso aqui. Salve, brotos! Fala, Renatinho, fala, Rogério. E aí, galera? Tô só esperando o João entrar. O João me mandou mensagem. Teve uma questãozinha, ele já tá chegando aí pra entrar. Acho que 2, 3 minutinhos já tá chegando com a gente aqui. Teve problema com o quê? A famosa gasolina no carro das pessoas. As pessoas esquecem de pôr gasolina. Você viu? Tem um caderninho aqui onde eu anoto algumas informações pra não esquecer o que tem que falar do roteiro. Não que tem que ter super um roteiro, né? Mas temos aí um roteirozinho. Enfim, deixa eu só arrumar aqui que a câmera tá ainda meio tortinha. Bora lá. Bom, para quem vai assistir a nossa live hoje, quem tá aí conosco, essa live é uma live muito especial, muito bacana e muito filosófica. Tava até falando no grupo que é uma live que é pra gente pensar no cinema, a gente pensar em literatura, pensar na filosofia e pensar na gente, né? A gente enquanto sociedade. Então vai ser uma live bem especial aí. Porque a cultura cyberpunk, por mais que para alguns essa cultura possa parecer meio distante, né? Quando a gente fala muito da questão punk, a galera já fica meio assim, né? Primeiro que associa punk à anarquia do tipo de desordem, no sentido desordem que a palavra anárquica possa construir na cabeça das pessoas. E não é essa a proposta, né? A ideia do cyberpunk, o sentido do cyberpunk, na verdade é uma realidade muito próxima da gente, né? A cultura cyberpunk ela vai surgir lá nos anos 80, e principalmente nos anos 80, vai ser muito potente nos anos 80, mas a literatura e a forma de pensar já existe há muito tempo, né? Porque ela é um subgênero dentro da ficção científica. Então a galera que curte aí ficção científica com certeza vai se identificar muito, mas mais do que isso, ela, por ter surgido nos anos 80, e nos anos 80 fazia muito sentido, ela chega hoje aqui como se fosse aquilo que eles falavam lá atrás, né? Então é uma ficção científica que se tornou realidade, de certa maneira, não nos mesmos moldes que se aparecem aí no cyberpunk, no cinema, enfim, na literatura, mas a crítica que eles fazem é o que a gente vive hoje, né? O João chegou, bora lá. Vou colocar esse rapaz na nossa live e vem. Aguardando, João. Aí. Olha ele! Cheguei. Finalmente cheguei. Chegou. Gente, esse cara é o João, entendeu? É o nome maravilhoso dele. Ele é um cara fenomenal. Espero que vocês curtam a live dele hoje. Galera que for assistir depois também aí no IGTV ou pelo YouTube, curtam bastante o que esse cara tem para falar pra gente, porque ele é incrível, um cara muito sabido, manja de cinema, manja de discussão de diversos assuntos aí. Enfim, vocês vão ouvir, entendeu? Só ouçam o que esse homem tem a dizer pra gente. E aí, João, beleza? Tudo tranquilo, Manuel. Queria Tá vivo? agradecer já. Tô vivo, tô vivo. Tô sobre alguns obstáculos até chegar aqui, mas tudo certo. Queria, Suave, acontece. queria agradecer pelo convite, agradecer o pessoal que está aqui prestigiando a gente. Obrigado mesmo, gente. Boa. Então, o João tá aqui com a gente e ele vai vir conversar aí sobre esse universo cyberpunk. Tava falando pra galera enquanto você tava pra chegar que... tá falando que tá cortando a câmera. Deixa eu subir mais um pouco, então, ver se foi ok. Me fala se tá cortando bonitinho ou não. Tá funcionando. Se melhorou a câmera. Subi ela mais um pouco. É o seguinte, tava contando pra galera que esse universo estava, na verdade, falando um pouquinho de como a gente tem uma noção meio estranha de punk, não é? Sim. E as pessoas associam quando falam disso, a gente falando, né? Olha, nós vamos falar do universo cyberpunk, pode ser que seja um título que nem todo mundo chega aí pra entender, ou não entende, ou já nem quer saber, mas que, na verdade, é um título, tanto punk quanto cyberpunk, tem uma crítica muito fodástica
sobre a nossa sociedade e tem, assim, um arsenal de informações para fazer a gente pensar, né? Eu acho que o cyberpunk faz a gente, vai no nosso âmago de uma maneira muito forte, mais forte do que a ficção científica comum. Tava falando que era um subgênero da ficção científica, né? Sim. E que chega de uma maneira muito mais potente na gente do que a ficção científica comum. Porque a ficção científica comum, inclusive, ela pode ser feita de heróis comuns, né? Que é aquela coisa, né? Acontece um apocalipse, mas chega um herói para salvar a pátria e resolve o mundo. E, na verdade, o cyberpunk é essa distopia que muitas vezes não resolve o mundo só fica pior, e o final de um filme ou de um livro cyberpunk só vai mostrar uma realidade muito louca, que talvez a gente não queira que aconteça, mas é que, na verdade, é para jogar na nossa cara mesmo esse tipo de coisa, né? Conta Sim. para nós, né? O que você acha disso tudo? Cara, então, peguei um comecinho do que você estava falando ali, realmente é um gênero, né, que surge ali na literatura. Primeiro ele surge como um termo dentro da ficção científica e depois ele se expande realmente para um gênero, né, que traz essa ideia de uma tecnologia muito evoluída contra uma sociedade que não tem tanto desenvolvimento de vida especificamente. A tecnologia ela cresce exponencialmente enquanto a qualidade de vida vai decrescendo. Então ele surge ali na literatura mesmo, né? Ele surge dentro da ficção científica e depois se torna esse subgênero da ficção científica. O primeiro livro especificamente sobre cyberpunk, né, que tem toda essa estética cyberpunk, a temática da questão da humanidade versus a máquina, surge com o Neuromancer, que é o primeiro livro que traz realmente essa abordagem. Depois você tem o Philip K. Dick, que é um outro escritor que também trabalha com ficção científica, que escreve o Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é o filme que deu origem para o Blade Runner, mas é bastante curioso. Depois que a literatura migra para o cinema, né, ele adapta essa estética, adapta esse mundo do cyberpunk para o cinema especificamente, isso acontece meio que de forma orgânica para além dos Estados Unidos. A gente tem muitas vezes como ponto de partida o Blade Runner, né, como o grande ápice ali, o grande início do cyberpunk no cinema, mas ao mesmo tempo, no Japão, você tem um filme chamado Tetsu, que é um filme que também traz toda essa questão do homem sendo consumido pela máquina até o ponto que você não consegue mais distinguir o que é o que. Então, acho que não dá para cravar exatamente quem criou e como surgiu essa ideia do cyberpunk, porque assim como muitas coisas que a gente vê hoje na cultura pop, acho que aquela sensação que existia em relação ao mundo, né? Você pensar que ainda estava no período de Guerra Fria, tinha muita corrida espacial ainda bastante presente, né? Tinha muita questão ideológica envolvida por um desenvolvimento tecnológico. Acho que isso meio que acabou sendo um catalisador para essas ideias em vários lugares do mundo. Então você consegue observar essas mesmas perspectivas, essas mesmas abordagens em lugares diferentes. Mas claro que o Blade Runner talvez seja realmente o ápice, assim, quando a gente pensa em algo com um alcance global. Foi isso que abriu as portas para o mundo todo, né? A gente está falando, claro, de Hollywood, que tem esse alcance absurdo desde muito tempo. Então, o Blade Runner a gente pode colocar ele como talvez o mais relevante da primeira leva de cyberpunk. Como eu falei, no Japão tinha esse filme Tetsu, que era um filme live action com pessoas reais interpretando. É um filme que ele é meio marginalizado, ele tem uma estética que talvez não seja tão bem trabalhada quanto o Blade Runner. Ele tem um pouco menos de investimento, mas não deixa de ser tão interessante quanto. E, ao mesmo tempo, você tem outras obras, mas aí voltadas para a animação, que também surgem ali na década de 80. Na verdade, o Akira surge na década de 80, que também tem essa abordagem do cyberpunk. E na década de 90, você tem o Ghost in the Shell, que também é uma outra abordagem, uma outra questão que é trazida com Ghost in the Shell. Também são obras que migraram especificamente da literatura, eles vêm do mangá, eram mangás que eram publicados ali na década de 80 no Japão e que depois eles conseguiram serem adaptados para o cinema. E é curioso, porque essa ideia do cyberpunk, depois que ela migra para o cinema, ela contamina praticamente tudo que a gente tem de trabalho audiovisual. Então a gente tem séries que tem essa temática, tem os filmes,
E isso é uma coisa bastante recorrente hoje em dia. Se a gente pegar as duas grandes plataformas hoje de streaming, a Netflix e a Amazon, pelo menos as duas têm pelo menos uma série original delas que tratem dessa questão do cyberpunk. Na Netflix a gente tem o Altered Carbon, que é uma série também com toda a estética cyberpunk e tudo mais. E na Amazon você tem os Sonhos Elétricos, que também é adaptação de contos do Philip K. Dick. E aí você tem outras obras que também eles acabam produzindo, não são produções necessariamente de conteúdo original deles, mas que eles trazem também essa abordagem. Então, o cyberpunk, acho que como ele consegue se relacionar muito com essa questão da nossa vida, né, consegue catalisar muito um sentimento de frustração, até uma visão bastante pessimista da vida, bastante niilista, acho que as pessoas têm tendência a conseguir se relacionar com essas obras e gostar, enfim, criar um culto em volta delas. Eu particularmente gosto bastante do cyberpunk. Eu gosto de ficção científica como um todo, acho incrível, né? Acho que, enfim, é apaixonante quando a gente entende a ficção científica e vê coisas de ficção científica. E aí o cyberpunk, como você falou, ele vai nessa veia nihilista muito forte. Sim. Porque é isso, né? Na verdade, a perspectiva o mundo é o que ele é e não tem nada demais, a vida é isso, e a vida é feita dessa política selvagem, dessa sociedade que não tá nem aí pra nada, do individualismo muito exacerbado. Eu acho que o cyberpunk, ele toma isso como muito forte, né? E nas filosofias do que a gente, que somos nós, no final das contas, né, nesse mundo. Então, você citou aí, pra galera que tá chegando agora e que tá assistindo, citou aí várias obras incríveis, principalmente da adaptação do cinema, que vão tratar do assunto do cyberpunk. O próprio Blade Runner, ou Ghost in the Shell e o Akira, que são, assim, obras que, para mim, vão no âmago mesmo de entender o que é a gente nessa sociedade, o que significa ser humano, né? Eu até brinquei lá nos stories do Teoria, aí nos stories, falando o que nos torna humanos, que eu acho que muitas dessas obras vão falar desse detalhe, né? Vão tratar o que é máquina e por que a máquina não poderia ser tratada como um ser humano ou ser vivo nesse sentido, porque tem memória, porque tem medo, porque também tem sentimento, né? E o ser humano também tem, a máquina também cria isso e tem isso, né? E aí o cyberpunk também vai muito nessa veia de jogar na nossa cara as desigualdades, né? Eu acho que a arquitetura, não sei outra palavra que fugiu à cabeça agora, mas a estética, que você falou estética. Acho que a estética cyberpunk, ela mexe muito com a gente. Por isso que no cinema ela é tão potente, né? Porque o cinema vai trazer essa estética pra gente enxergar, ver, e aí ela mexe muito. Porque essas grandes cidades, né? Porque no cyberpunk tem essas cidades com prédios gigantescos, a cidade suja, cor para lá, cor para cá, e aí informação para lá, informação para cá, é uma poluição visual, né, muito forte das grandes corporações, de informação, essa cidade é suja, aí tem a pobreza, e aquilo tá na sua cara, que na verdade é a sociedade que a gente vive hoje, ela tá sempre aí, uma estética mais exagerada, né, os prédios muito maiores, etc, né, e futuristas no caso, mas que é o que a gente vive hoje, e aí eu acho que isso é o ponto-chave, né, e depois brincar e jogar na nossa cara também essa filosofia do que a gente é enquanto ser humano, o que nos torna ser humano, né? E porque uma máquina no futuro com uma inteligência artificial talvez não fosse também, né? E como o Estado é repressivo. Mas antes da gente falar até da repressão, dessa violência, eu trouxe uma enxurrada de perguntas aqui, e aí eu acho que vale a pena a gente brincar com elas. Tem muita gente trazendo coisa. Enfim, antes da gente ir até para a parte do Rogério, o Rogério joga uma pra gente sobre os games, né? Acho que o game é uma parte que a gente pode trazer ainda na live. Sim. Mas vamos pegar aqui duas perguntas que um que o Fábio trouxe e um que o Renato trouxe pra gente, que é o seguinte. Quais são os paralelos possíveis, se é que existem, entre o cyberpunk e o steampunk? É legal, acho que falar do steampunk, o que é, né? Pra todo mundo entender. E o Renato, já vamos jogar até no meio nessa resposta, né? O Ex Machina... ou máquina, não sei como que fala, Ex Machina, né? Como é que fala isso? Eu não sei qual é a pronúncia correta, mas ok. Mas o filme é incrível. Pode ser considerado um cyberpunk? O
que você acha dessas duas perguntas, né? A relação entre cyberpunk e steampunk e depois o que o Renato trouxe do filme. Sim, vamos por partes. A ideia do steampunk, ela meio que surge como um derivado do cyberpunk, né? O que é o steampunk? É a ideia de um mundo que não é tão desenvolvido ainda, a gente pensa no mundo de faroeste especificamente, mas que existe um desenvolvimento tecnológico muito grande. E é um desenvolvimento tecnológico bastante absurdo de um certo ponto. Ele parte de uma premissa que ela não é tão realista nessa questão da evolução da tecnologia. Então, como muitas vezes se passa nesse mundo que é um mundo anterior, um mundo mais antigo, um mundo, por exemplo, do faroeste, você tem máquinas que trabalham que funcionam a partir de vapor, máquinas que são construídas ainda de madeira, você não tem tanto trabalho com ferro, com outros metais. Então, o steampunk também traz essa questão do desenvolvimento da tecnologia, claro, com uma outra abordagem, com outro viés, mas também consegue discutir bastante essa questão do quão importante, quão necessário é você desenvolver essa tecnologia, enquanto você não tem um desenvolvimento da vida humana, você não tem uma melhora da qualidade de vida. Então, acho que são obras ali que trabalham em ramificações diferentes, mas que elas têm uma mesma gênese, que é essa questão do ser humano, que é essa questão da tecnologia que é colocada acima, né, das pessoas. Eu também gosto bastante dos filmes que trabalham essa estética, né, do steampunk. Acho que o mais famoso, que apesar de não ser um filme tão bom assim, é bastante divertido para quem quer conhecer, talvez seja As Loucas Aventuras de James West, que é um filme com o Will Smith, que saiu na década de 90, que também traz toda essa questão de uma tecnologia que se desenvolve bastante, mas que você tem ainda uma qualidade de vida muito baixa, as pessoas ainda são muito dependentes de melhorar essa qualidade de vida para conseguir sobreviver. Então, essa primeira resposta é isso. O steampunk é meio que um irmão do cyberpunk e também traz essa outra temática, mas com uma outra abordagem. A questão do Ex Machina, ela se encaixa também dentro dessa questão da estética do cyberpunk, né? É um filme que saiu, se eu não me engano, acho que em 2016 ou 2015, mas é um filme que visualmente ele é bastante apurado, ele consegue criar um mundo bastante estilizado, né? Você tem ali a Alicia Vikander vivendo a personagem que é uma robô, uma androide, não sei dizer direito qual a definição para o que ela é, mas ela é um meio termo entre um ser ciente e uma espécie de autômato, um personagem robotizado. E também traz essa questão, sabe, até que ponto que essa criatura que foi criada por humanos é um robô, é um ser que deve ser tratado como algo servil, que está ali com uma utilidade, ou até que ponto ela tem que ser tratada como uma personagem que realmente é um humano, pode ser considerado um igual, tem sentimentos, desenvolve desejos. E aí alguém também tinha comentado aí nos comentários sobre o Homem Bicentenário, que também tem essa abordagem. A Gigi comentou. E aí tem essa abordagem, mas é uma abordagem um pouco menos pessimista. Eu acho que ele consegue lapidar um pouco melhor a ideia, o conceito do cyberpunk, mas ele traz isso de uma forma um pouco menos pessimista mesmo. Ele traz um pouco um pouco menos agressivo também. É uma história bastante bonita, é um filme com o Robbie Williams, indico para quem puder e quem quiser ver. E é um filme que, se a gente parar para pensar, também tem paralelos com a inteligência artificial do Kubrick, que também tem essa discussão sobre até que ponto que um robô pode sim ter sentimentos, ter desejos, ter vontade própria. Então, realmente, o mundo do cyberpunk é algo que instiga muitas pessoas, faz realmente refletir, pensar e até muitas vezes se colocar no lugar daquela máquina, sabe? Até que ponto que aquilo tem que ser tratado realmente como uma máquina. Então, são obras bastante interessantes. Eu acho que quando você fala da questão do que é ser máquina, o que é ser humano, o Homem Bicentenário é um exemplo claro, mas toda essa obra cyberpunk que a gente conhece também fala muito disso, né? Sim. Porque são memórias, você tem memórias, eles têm medo, né? Acho que Ghost in the Shell, eu não sei se Ghost in the Shell ela também tem medo, ela tem várias cenas, vários momentos que ela percebe esse medo da morte, da situação, né? E não quer aquilo, mesmo sabendo da condição
que o Ghost in the Shell não deixa totalmente claro, mas dá pra perceber nas nuances, né? Que ela é, pelo menos eu acredito que ela seja a máquina ali, né? Porque tem aquele momento que ela nasce no começo do filme, Sim. que tá surgindo eles, ela também, quando ela nada, né? Ela levanta e sai da água na mesma, como se fosse a mesma situação do nascimento, aí dá a sensação, então ela é um robô também, ela é uma máquina ali. Mas eu acho que ela faz a gente pensar muito no que é ser humano mesmo, né? O que nos torna humanos são as nossas memórias, nossos sentimentos, nossas emoções. Uma máquina não teria isso. Até no Ghost in the Shell tem muito essa discussão sobre o humano, porque a personagem principal, a Major Motoko, ela é basicamente um cérebro que foi colocado numa casca que é robótica, um corpo robótico. E aí, em determinado momento do filme, ela se questiona, sabe? Será que eu realmente sou humano? O que me torna humano? Só o fato de eu ter um cérebro quer dizer que eu sou um humano? E ela também se questiona muito, sabe? Será que realmente as lembranças que eu tenho, as memórias que eu tenho, são lembranças ou memórias reais? Ou é algo que foi criado, foi implantado? Então surge sempre esses questionamentos, né? O que é vida? O que me torna ser humano? O que me difere daquela máquina? Então são discussões bastante pertinentes, né? Que faz a gente pensar numa realidade simulada, né? Quando ela pensa nesse sentido, será que suas memórias são reais? A gente pode trazer para o nosso mundo, né? Será que a maneira como a gente pensa, vive, a bolha, né? As famosas bolhas sociais. Uma criança que nasce e cresce dentro de uma sociedade de classe média, alta, etc., que não percebe que tem a pobreza ali em volta, que tem favela, que tem isso, tem aquilo, tem desigualdade no mundo, ela acha que o mundo é aquilo, né? Os jardins, ela acha que o mundo é aquele bairro que ela vive. Será que não é uma realidade simulada, né? Será que aquela construção na qual ela vive é real? O mundo que ela vive é um mundo real? Né? Pelo menos eu crio esse paralelo, né? Eu tento criar esse paralelo. É exatamente isso, sabe? É colocar as pessoas inseridas nesse mundo, né? E criar esse choque, criar esse contraste, sabe? Que criar a ideia de pôr uma dúvida ali, sabe? E aí a gente consegue realmente relacionar com essas questões da sociedade mesmo, sabe? Até que ponto aquela criança que vive ali nos jardins, ela consegue entender e lidar com aquela situação quando foge daquela realidade que ela conhece. Então realmente o cyberpunk, acho que a cultura de forma geral acaba sempre espelhando algumas nuances da nossa sociedade. Então isso é o que acaba instigando. Voltando até para a questão de estética, o cyberpunk é tão influente que, se a gente parar para pensar, Matrix é uma obra do cyberpunk que está realmente muito presente e foi um ponto de virada no cinema e mudou realmente toda a estética, toda a concepção de mundo e tratamento de mundo que se tinha antes de Matrix. Os filmes trouxeram uma carga mais sombria, trouxeram uma estética também mais sóbria. Você pegar, por exemplo, os X-Men, que são ali dos anos 2000, 2002, todo o figurino deles é muito inspirado em Matrix. Matrix moldou toda a indústria cinematográfica, né, dali em diante. Então isso também é mérito do cyberpunk, porque Matrix bebe muito da fonte. Tem cenas específicas de Matrix que são homenagens ao Ghost in the Shell, homenagens ao próprio Blade Runner. Então, se a gente parar para pensar, o cyberpunk está inserido na cultura pop de forma geral, mesmo que a gente não consiga perceber isso de forma tão clara, né? Mesmo que não seja tão explícito. E os diálogos, né? Eu acho que tanto na literatura quanto no cinema, o diálogo que tem dos filmes, né? Matrix, Akira, Ghost in the Shell, mas também Blade Runner, então, assim, em todos os filmes é incrível a filosofia por trás de todos esses diálogos, né? A potência que tem de fazer a gente pensar nessa construção que a gente naquilo que a gente é enquanto sociedade e como ela é desigual, porque, de novo, né? Já falou, mas retomando, jogar na cara a desigualdade, né? Ou seja, eu tenho todo esse desenvolvimento tecnológico, eu tenho todo esse aparato, eu tenho robô, eu tenho vida senciente, etc. E aí eu tenho toda uma desigualdade, porque essa é a sacada do cyberpunk, mostrar que um futuro, que geralmente não é um futuro muito distante, né? Sempre um futuro meio próximo. Pelo menos eu percebo isso no cyberpunk, não é um futuro, sei lá, 200 mil anos para frente, sei lá, 100, 200, 300 anos para frente. Às vezes é 30, 15, 20 anos para frente, dentro da realidade de onde foi construída pelo autor, enfim, de quem pensou aquela obra. E que mostra uma realidade, na verdade, onde a desigualdade social é maior, ela é pior, não é? Ou seja, a gente também imaginou com o fim da Guerra Fria, com o fim da Segunda Guerra Mundial e diversos conflitos no mundo aí no controle político,
que a gente ia mudar a nossa sociedade, que o capitalismo ia melhorar a qualidade de vida da população, mas hoje a gente tem dados do contrário, né? A gente tem a desigualdade ainda pior. Por isso que eu acho que o cyberpunk hoje ele é muito presente de fato, né? Ele pensava no mundo lá atrás, só que hoje é o cyberpunk, né? Só que sem os robôs mesmo que funcionam aí, que estão aí na sua casa. Você não tá com um cérebro robô, mas que a desigualdade, a opressão e tudo que a crítica que os filmes e as obras trazem, elas estão presentes hoje, muito, muito forte hoje, né? Mais forte ainda em 2020 do Covid-19. Realmente, cara, realmente. E realmente existe toda uma crítica ao sistema capitalista, né? Essa ideia de desenvolvimento tecnológico o que acaba, de alguma forma, afetando o desenvolvimento da vida, né? A vida não consegue se desenvolver de forma tão bem que consiga melhorar a qualidade de vida das pessoas, enquanto a tecnologia realmente cresce exponencialmente e a gente não tem um controle dela. Se a gente voltar até para a questão do Blade Runner, a questão realmente da estética, né? Aqui no Brasil ficou conhecido como Blade Runner, o caçador de androides, mas os personagens que o personagem do Harrison Ford caça, eles não são necessariamente androides. Eles são uma outra classificação, que são seres que são criados sinteticamente, né? Mas que também tem toda essa abordagem, né? Da busca pelo criador. Então você tem, de alguma forma, também a ideia de uma discussão sobre religião, de uma confrontação direta com Deus. Então, ele acaba... Que parece que no livro, né, o livro que fez a obra, deu origem à obra, é mais forte ainda a discussão da religião, né? Mais do que no filme. Muito mais forte. Quando o Ridley Scott adaptou o filme, ele tomou muitas liberdades na hora de fazer essa adaptação. Tem muita coisa que ficou de fora, e ele pega exatamente a espinha dorsal do que aquilo e trabalha a partir daquelas relações. Mas realmente, no livro você tem uma outra abordagem, você tem um mundo muito mais expandido, né, do que no filme. O filme é realmente um filme muito bom, apesar de ter 30 versões diferentes. Foi lançado no cinema com uma versão do estúdio que não vingou. Aí depois lançaram uma outra versão que diziam que era do diretor, mas não era. Aí em 2006 lançaram finalmente a edição definitiva, que aí realmente fez um grande sucesso. Mas é curioso porque é uma obra que foi rejeitada logo que saiu, e aí depois retomaram, redescobriram ela e, putz, esse filme realmente consegue relacionar com a nossa sociedade. E como você falou, são filmes que realmente não pensam no futuro muito distante. O primeiro Blade Runner se passa em 2019. Então, é um período ali considerável, né? Não é algo tão longo. O Akira também, não é? O Akira também é 2019, não é? O Akira é ali nos anos 2019, 2020, algo do tipo. Mas também não Por aí, seria agora, né? Mas não é muito longe, não. E o Akira também. O Akira é até... acho que mais interessante que o Blade Runner, por trazer um recurso estilístico na produção do filme, que ele trabalhava com muitos quadros por segundo na produção. Então, normalmente, o filme ele tem uma média ali de 72 quadros por segundo, 60 quadros por segundo, e o Akira trabalhou com o dobro disso. Então, você tem uma fluidez muito grande, e que o Ghost in the Shell também tentou replicar isso ali na década de 90. Acho que são obras que também têm fãs muito fervorosos, tanto que o Akira estava sendo publicado pela primeira vez aqui no Brasil, tem cerca de 2 anos, e as primeiras edições esgotaram bastante rápido, e o Ghost in the Shell também estava sendo publicado aqui no Brasil coisa de 2 ou 3 anos atrás. Eu tenho a minha edição do Ghost in the Shell, mas não está aqui, acabou ficando na casa da minha mãe, mas também é uma outra obra que tem uma outra abordagem. Eu acho que até ele consegue ser mais leve, tratar de outros temas ali dentro, e o filme acaba trazendo uma outra visão que é um pouco mais pessimista, um pouco mais niilista, mas que torna uma obra única, torna uma obra que consegue se relacionar com essas outras. Então é bastante interessante. Eu gosto bastante de Akira. Eu gosto bastante de como eles retratam esse Japão, né? Como é muito japonês, né, no Akira, mas é um japonês ocidentalizado, né, dessa relação entre o Ocidente e o Oriente, no caso o Japão, a influência do Ocidente sobre o Japão, porque a gente vê nos prédios, nas roupas das pessoas e tudo mais. Mas essa herança, de novo, né, falando que a gente estava falando de como geralmente não é um futuro muito distante, porque também está
tá discutindo a realidade na qual o autor da obra estava, né? E o efeito das bombas atômicas que aparecem, né? Eu acho que, pelo menos para mim, é nítido como aparece essa relação com as bombas atômicas no começo do filme e no final do Akira, né? Como é muito potente como é muito na memória do japonês, né? Dos japoneses isso, e como eles veem a bomba atômica não como a tecnologia não como salvadora, né? A radiação, lembrei que eu ia falar. A radiação não como salvadora. A gente vê, às vezes, em outros filmes, etc., de Hollywood, enfim, os próprios quadrinhos hollywoodianos, quando relaciona alguma coisa com radiação, vai formar super-heróis, né? O Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha, ou algo do tipo. Já no Japão, na literatura, no cinema, etc., japonês, essa coisa da radiação é só forma coisa ruim. Godzilla, ou a própria questão do filme Akira, né, que vai trazer toda essa discussão também, desses experimentos que são feitos com as crianças lá e tudo mais, que gera toda a história do filme, que é muito forte, eu acho, né, muito potente isso. Mas como tem essa relação, né, do cyberpunk muito relacionado ao lugar onde a pessoa está, né? Sim, e você chegou a comentar do Japão. O Japão teve muita dificuldade para lidar com os traumas da guerra no pós-guerra. Então, a produção japonesa ali da década de 50 é bastante pífia, assim. Claro, você tem Akira Kurosawa, que tem uma filmografia muito vasta e muito rica, mas ele tinha outros interesses ali. Ele estava muito mais interessado nos dramas humanos, e depois ele vai se interessar pelo faroeste, com samurais. Mas o cinema japonês tinha muita dificuldade de lidar com isso. E quando ele lida, ele olha realmente para essa questão da radiação, para essa questão dos episódios das bombas de Hiroshima e Nagasaki, com realmente como um pesadelo, é um horror, é o fim, é basicamente o fim de uma era, o fim de um mundo ali com as bombas, né? E isso realmente encontra paralelos ali dentro do cinema. E é realmente interessante como o cyberpunk consegue ser adaptado, né, de acordo com cada cultura, com um viés que caber melhor ali naquela cultura, né? Tanto que a ideia do capitalismo e a crítica ao capitalismo que está inserida no Blade Runner é bem diferente do que você encontra, por exemplo, no filme do Tetsuo, que é um filme japonês que tinha uma outra abordagem. Então são filmes com uma mesma temática, que foram produzidos no mesmo período, mas que têm outras abordagens, têm outros interesses a serem discutidos ali. Então realmente é bem maleável a forma como o cyberpunk consegue se inserir, né, nessas comunidades e conseguir entender essas relações. E até puxando o gancho, você falando do capitalismo, né? E como aparece, né? Como é forte essa discussão das grandes corporações. Eu lembrei agora de uma série, que eu não lembro o nome, então provavelmente a série não era tão boa assim. Não que eu seja o rei da série, né? Mas eu acho que se eu não lembrei é porque ela não vingou muito. Mas eu lembro que uma série, uma vez, trouxe, dos Estados Unidos, trouxe uma discussão sobre viagens no tempo. Só que o futuro, onde a pessoa vivia e voltou para o passado para resolver o problema, é que, na verdade, o futuro era controlado por grandes corporações. As grandes corporações ditavam os rumos da sociedade, né, e controlavam os estados, né, que não é muito diferente do que a gente vive hoje. As grandes corporações ditam a nossa existência aí, né? A Amazon ganhando 13 bilhões de dólares aí em um dia, né? Pessoas enriquecendo 13 bilhões e meio a uma pandemia. É uma coisa muito bonita, né? Enquanto a pobreza está muito presente, pessoas perdendo emprego. Que eu acho que o cyberpunk mexe muito nisso. E aí ele vai num ponto muito chave, que é a questão da violência, né? A violência do Estado, que é um Estado que não sabe nada daquela sociedade, né? Um Estado meio alheio, né? Ele existe, ele é forte, quer dizer, forte, controlado pelas grandes corporações. Sim. Tem suas regras, mas parece que, por isso a ideia do punk também, eu acho, né? Esse submundo ali da pobreza, da galera dos excluídos, dos marginalizados, o Estado não faz o menor sentido. Tanto que mete bala, vai, atira, etc. Que também não é muito distante da nossa realidade, né? O Estado também não conhece o mundo, né? O Estado brasileiro, por exemplo, a polícia, no caso. O Estado realmente é um Estado que não chega para todo mundo, né? O Estado que realmente está ali presente para as grandes corporações, tem interesses econômicos com essas grandes corporações, mas as pessoas estão meio que numa coisa bastante livre. As pessoas vivem da forma como elas podem viver, e é isso que gera realmente essa ideia do punk, né? Que são os outsiders, a galera que realmente é marginalizado, é excluído daquela sociedade, e que por ser excluídos, eles acabam agindo de alguma forma para tentar se integrar, mas de uma forma completamente errônea, né? Completamente errada.
E aí acho que o Akira talvez seja o maior exemplo disso, dessas obras que a gente citou, porque é um grupo de adolescentes que tem, né, eles são bastante disfuncionais, eles não conseguem se adequar dentro daquelas normas, eles tentam ir para a escola, e ali na escola o negócio não rola, eles vão parar para a delegacia, tem aquelas rachas de moto. Então você tem bastante essa representação, né, do indivíduo que não consegue ser integrado na sociedade, então ele é posto de lado, e aí ele tenta participar de alguma forma, mas não é a melhor maneira de conseguir interagir ali. E aí, se a gente parar para pensar também na questão do Ghost in the Shell, o grande vilão do Ghost in the Shell também é um outsider, mas que não é um ser humano, é um personagem que é um robô, é uma máquina, mas até que ponto a gente não sabe se é máquina de verdade, que é o Master Puppets, que é um personagem que também, ele tem muito essa consciência de que existem as máquinas, existem os humanos, mas ele fica naquele meio termo sem saber o que ele é. E também, né, tem essa questão de ele comete crimes, ele tenta de alguma forma participar daquela sociedade, mas ele não sabe como interagir aquilo. Então, realmente, existem esses paralelos que a gente consegue traçar, né, entre a realidade e a ficção. Para mim, e assim, de toda a ficção científica que existe no mundo hoje, eu acho muito, muito forte mesmo o cyberpunk como um exemplo da nossa sociedade. Para mim, acho que da ficção científica é o que mais chega. Tem tantas obras aí que vão distópicas, né? Obras distópicas, Sim. no caso, que chegam a falar da nossa sociedade no futuro. Para mim, o cyberpunk é muito presente, muito forte mesmo. Pensar Cara. nessa violência de tudo e nessa reflexão de quem a gente é, né? Eu acho que, do ponto de vista capitalista, inclusive, quando a gente pensa voltando na questão da máquina e homem, quando a gente pensa, será que a gente, quando fica nessa vida de trabalho casa, e compra, gasta, e aí fica endivida, aí trabalha mais, aí desempregado volta a trabalhar, fica só nessa vida do trabalho, isso não nos torna uma máquina? Porque, em tese, o conceito da máquina seria essa, né? Ela vai trabalhar ininterruptamente, vai ficar lá, pesando a máquina, não um robô senciente, mas depois também um robô que vai ter uma função, mas que vai adquirir uma inteligência artificial muito mais potente. Mas, assim, será que nós não somos essas máquinas mesmo, né? Que o filme traz, né? Os filmes, as obras trazem. E eu acho que é bastante interessante você falar, de gostar, né, dessas obras do Cyberpunk, porque realmente acho que o que tem dominado hoje a ficção científica são essas obras. Se a gente pensar em série de TV que tem alcançado grandes públicos, a gente pode falar de Black Mirror, que também tem toda essa abordagem, né, entre vida e tecnologia, que é bastante desenvolvida. Eu acho que a série ela decai um pouco depois que a Netflix comprou ela, mas as 3 primeiras temporadas dela, que são produzidas lá na Inglaterra, cara, são muito interessantes, muito instigantes e trazem questionamentos que são bastante pertinentes. E aí, mais uma vez, as pessoas conseguem se relacionar tão bem, né, com toda essa questão do desenvolvimento e do capitalismo, e, enfim, até que ponto que a gente consegue definir o que é o que, como é que as pessoas lidam com essa tecnologia, até que ponto que essas tecnologias não afetam a vida das pessoas de forma negativa, que é muito fácil você gostar desse tipo de coisa e querer consumir mais. Tanto que o Blade Runner ganhou uma sequência muito tempo depois, ninguém acreditava que pudesse ter uma sequência dele, e que também é um filme muito instigante, traz O também... novo agora, né? 2049? 2049, dirigido pelo Denis Villeneuve, que é muito bacana também, que também traz toda aquela estética que foi criada para o primeiro Blade Runner, ele replica aqui e acho que traz até outras nuances que não eram debatidas na época, por uma questão de limitação mesmo. Então, acho que são obras que vieram para ficar e vão acompanhar a gente até acho que a gente conseguir se resolver enquanto sociedade. O povo aí tava nos comentários, entraram até em Dark, porque eu falei de Viagem no Tempo, começaram a falar de Dark aí, mas não é essa viagem do tempo. Mas lembrando que Stranger Things como tem várias referências aos anos 80, tem referência a obras aí, Sim. Cyberpunk, Blade Runner, etc. Não sei se tem até o Akira, né? Mas essa relação, por exemplo, do Stranger Things com o laboratório, que vai criar esse mundo caótico e tal. Eu acho que bebe ali da fonte, bebe forte da fonte do Cyberpunk. Sim, Mas própria... o
o Rogério trouxe uma pergunta do game, né? E dos games? Eu acho que o mundo dos games entra nesse... Tem muito jogo, ou entra Tem, cara, nessa tem. questão cyberpunk potente? Tem bastante, e tem até um que vai sair agora recentemente. Na verdade, acho que ele estava programado para sair esse ano, mas com todo o lance do coronavírus, passaram para o próximo ano, se não estou enganado, que é o Cyberpunk 2077, que é um filme que também está imerso dentro dessa cultura cyberpunk, que traz essas discussões sobre a questão do cyberpunk. E se a gente for pegar uma franquia mais antiga, a gente pode pegar Final Fantasy. Final Fantasy traz muito isso. As narrativas de Final Fantasy, apesar de serem narrativas que se constroem em mundos diferentes, né? Você tem períodos históricos bastante espaçados, os personagens de uma história dificilmente se cruzam com a outra, traz também a questão de uma corporação muito absurda que está acabando com o planeta Terra e os seres humanos que tentam, de alguma maneira, barrar esse desenvolvimento tecnológico dessa corporação. Então, acho que, pelo menos para mim, Final Fantasy acho que, o melhor exemplo do que a gente tem em Cyberpunk. E se vocês forem jogar, gente, eu aconselho muito vocês jogarem o Final Fantasy VII, que para mim é o melhor da franquia. Ele ganhou um remake recentemente para PS4. Tem filme também do Final Fantasy para quem não gosta de videogame, dá para assistir. Tem série do Final Fantasy para quem gosta. Então, acho que o mundo dos videogames também traz muito essa discussão. E acho que consegue até aprofundar um pouco mais do que com os filmes, né? Os jogos de Cyberpunk trazem uma imersão diferente, né? Porque você vivendo a vida daquele protagonista ou daqueles protagonistas, dependendo de quais você está jogando, e aí você realmente consegue se colocar dentro daqueles dilemas, sabe? Pensar que existe essa empresa, essa corporação que tem um desenvolvimento tecnológico muito grande, mas que está afetando a vida das pessoas e que isso precisa ser barrado de alguma forma. Então acho que vale a pena citar essas duas franquias. Existem outras, mas acho que essas duas são as que mais me atraem. O Final Fantasy porque eu joguei e aprendi inglês jogando Final Fantasy, e o Cyberpunk 2077 porque é uma promessa muito grande, tem o Keanu Reeves participando. Então parece que é um jogo bastante interessante que também vai trazer essas discussões. Ele vem com uma expectativa, um hype aí forte, né? Vamos ver se mas eu acho que vai, acho que a jogabilidade, acho que o jogo em si vai trazer uma reflexão bem da hora. Eu também acompanhei o trailer e tudo mais, as informações, eu tô na expectativa desse jogo aí pra ver como é que vai ser. Espero vai ser bom, mas o Final Fantasy de fato é maravilhoso. A galera aí que jogou Final Fantasy lá atrás, da versão japonesa, então não sabia entender nada que estava escrito. Sabia jogar a mecânica do jogo, mas não sabia o que estava sendo falado. Vale a pena jogar o remake que você mencionou. O Renato também trouxe aqui de novo, né? Vale muito a pena. E o final, né, gente? O final de Final Fantasy, desse Final Fantasy é bom. Cyberpunk, né? Acho que faz a gente pensar mesmo. Joga aí, pensa. O que a galera tá querendo dizer aí, né? Tem umas perguntinhas a mais, deixa eu ver. Eu subi porque tem um monte de pergunta. Ou a galera ainda tava falando sobre Donnie Darko. Que não é Cyberpunk, mas tá aí também uma coisa da hora, né, de falar. Vai rolar uma live mais pra frente aí, sobre Dark, né, então o famoso hype do Dark tá presente no Teoria, então vem aí, que a Giovana que vai trazer essa live pra gente aí. Essa não perca. Não perca, e participe, inclusive. Você traz umas reflexões muito fortes aí, eu acho que vale a pena. O Fábio disse que eu descrevi a vida dele quando eu disse que a gente só trabalha e é máquina. A vida de um monte de gente, né? Eu acho que é isso. Muitos de nós. Vamos sair. Será que a gente tá vendo uma realidade simulada? Uma Matrix, né? A famosa Matrix daí. Será que pode não vemos ser, essa né? Matrix, de fato? Às vezes eu tenho medo de acordar e achar que é de verdade. Será que é? Ou que a gente é um The Sims, por exemplo, controlado. Eu não duvidaria. Hoje eu vou abrir a geladeira. Putz, deixei a geladeira aberta, eu vou fechar. Agora senta, agora levanta. Eu não duvidaria. Com a diferença que não tem a versão do brincando, né? Mas que não é um The Sims com clapaucios, né? Que é pra gente ganhar muito dinheirinho, né? Fazer o dinheiro e fazer a casa que a gente quer. Infelizmente tem que trabalhar mesmo pra botar as coisas dentro de casa. Ralar. Mas vamos lá, alguém trouxe pra gente, Gigi, trouxe pra gente o seguinte. Detroit Become Human poderia ser considerado um jogo relacionado ao Cyberpunk? Sim, sim. E é bastante interessante a imersão do Detroit Become Human. É um jogo em que você
bom, você pode fazer ações dentro do jogo, mas basicamente é um jogo em que você toma decisões. Você controla alguns personagens, né? A trama ela é fragmentada, uma hora você acompanha um robô que está caçando uma outra androide que deu problema, e uma hora você acompanha essa outra androide. E aí, realmente, você tem, acho que bastante vívida, essa discussão do que é ser humano, o que define o humano e o que diferencia o humano da máquina. Porque é uma linha muito tênue, e é isso que é trabalhado durante o jogo todo. Eu não cheguei a jogar diretamente esse jogo, eu acompanhei alguns gameplays, e me parece realmente um jogo bastante imersivo e bastante interessante por trazer essa discussão e fazer você sentir na pele, sabe? Você tem esse contraste de uma personagem que é uma foragida da lei, que ela fez algo ali que não devia ter feito, e esse outro personagem que está caçando ela, mas que eles pertencem a uma mesma classe, né? Pertencem ao mesmo grupo, mas que são usados ali de uma maneira bastante conflituosa, né, entre eles. Então você tem um personagem que tem que caçar e dar fim nessa personagem, mas até que ponto que dá para confiar que ele vai fazer isso, uma vez que ela é um deles, né? Então é bastante interessante e realmente dá para considerar um desses jogos de Cyberpunk. Vamos lembrar do Blade Runner, né? E é muito legal nessa coisa de Cyberpunk de novo, é essa questão do que o certo e o errado é meio não muito definido, né? A gente não sabe se é. Que assim, o próprio Blade Runner, né? Você chega no momento e fala, é um mocinho, vai fazer, tá certo, e depois fala, acho que tá meio errado, né? Então você não sabe o que é certo e o que é errado, né? De qual lado você fica, não existe um lado específico muitas vezes, né? A não ser contra o sistema em si. De questionar a estrutura desse sistema construído, do Estado, do controle e tudo mais, mas talvez as caçadas que rolam não fazem a gente acreditar no que é certo e errado, que a pessoa está fazendo é certo. Eles filmes falam, tá meio errado, né? Se a gente tem outras obras também no cinema que adaptam obras literárias. Se a gente pegar o Eu, Robô, que é um filme com o Will Smith, acho que de 2004, 2005, é um filme que toma, claro, várias liberdades criativas ali na hora de adaptar, porque ele é inspirado num livro do Arthur C. Clarke, mas o livro é um livro de contos, então ele pega alguns contos ali para poder criar essa trama, né? Mas é um filme que também traz muito essa discussão, sabe, do que é ser humano, o que define essa ideia de ser humano. Então, é bastante interessante. O Arthur C. Clarke, ele criou, né, as 3 leis da robótica, que são leis que acabaram virando meio que pilares da ficção científica quando a gente vai pensar em robô. E ele tem obras mais desenvolvidas, por exemplo, que o Eu, Robô, que são contos, como Fundação, que também vai ganhar uma adaptação, se não me engano, agora no final do ano, para uma série de TV. Eu não lembro qual é o canal que está produzindo, mas se vocês procurarem no YouTube pelo trailer de Fundação, também traz toda essa questão da discussão sobre a tecnologia, sobre o desenvolvimento humano. Fundação do Asimov, né? Do Asimov, isso, desculpa. Do Asimov, não do Arthur C. Clarke. E aí, até voltando a falar de outras obras que trazem essa discussão do Cyberpunk, é o Minority Report, também do Spielberg, legal, que traz essa questão da moralidade, né? Até que ponto que você interromper um crime que ainda não aconteceu é válido, quais as chances daquela pessoa ter cometido um crime ou não, e aí traz um outro campo, né? Que é realmente o campo da ética. Que é um pouco que Você assistiu essa temporada de Westworld agora, a terceira? Polêmica? Cara, eu vi só a primeira. Ah, João. Bom, enfim, para trazer a reflexão, não vou entrar muito em detalhe, também não dar spoiler, já que também não assistiu. Mas não sei, de repente, eu vi o filme de 76, então de repente nem me afeta tanto assim. Eu não ligo tanto para spoiler, não sei a galera que tá acompanhando a gente. Mas que foi citado aqui, citaram o Westworld, né? Eu acho que o Renato falou. E sim, ele carrega um pouco desse cyberpunk também, e nessa reflexão, de novo, nessa reflexão do ser humano, que o Westworld vai fazer muito na primeira e na segunda temporada, e que na terceira, daí não vamos entrar em detalhes muito para também não matar a galera, mas ele vai entrar nessa reflexão da ética. Sim. Porque eles vão vendo, porque a terceira temporada, quem já viu pelo menos o trailer ou algo do tipo, sabe que eles vão pro mundo real, né? Só que esse mundo real também é controlado
para uma IA, né? Para uma inteligência artificial aí que prevê a questão de crimes, que a pessoa ela é depressiva, entre outras coisas. Então eles vão resolver os problemas do mundo, né? E aí vai também de novo na discussão da ética e como, né? O que é ético nesse sentido? Aí é o Minority Report, acho que eles devem ter bebido na fonte, talvez para a terceira temporada, para isso. E aí, será que eu interromper um crime que não aconteceu? Será que ele aconteceria de fato? Como é que é? É uma previsão, né? Porque elas preveem, né? Uma previsão, mas é que nem previsão do tempo, às vezes. Você não sabe se vai ser aquilo ou não, né? Não, e é bastante curioso porque a China adotou um esquema de reconhecimento facial, né, para as pessoas, e existe toda uma ideia de pontuação que as pessoas têm, né, naquela sociedade. Então, muitas vezes as pessoas na China conseguem um determinado financiamento ou não conseguem por conta dessa pontuação. Na verdade, toda a discussão em volta dessa questão de pontuação ainda da China, né, desse sistema de pontuação para os cidadãos chineses, é bastante nebuloso, não está muito claro como é que funciona isso. Mas seria uma forma de filtrar, sabe, as pessoas para ver quais indivíduos seriam problemáticos ou não dentro daquela sociedade. E a gente está falando de uma realidade que já existe, isso já foi implantado na China e está funcionando. Então a gente volta também nessa questão da ética, sabe? Até que ponto que é ético você julgar as pessoas com base nessa pontuação, até que ponto que é ético você invadir, de certa forma, a privacidade das pessoas com base nesse reconhecimento facial. Então é algo que parece distante, parece que é algo absurdo, mas na verdade é bastante próximo da gente. Que no Brasil, recentemente, a gente teve um caso parecido lá com a linha amarela, aqui em São Paulo, que adotou nas câmeras essa ideia, nas câmeras, acho que tá vendo nos telões e tal, tinha lá um reconhecimento facial das pessoas, aí gerou toda uma discussão também, né, sobre esse armazenamento, esse banco de dados, esse armazenamento desses dados, para onde vai, o que vai acontecer, será que é justo, né, isso controlar? Imagina, chegar num ponto de que você tem que pontuar a pessoa ali, que tipo de sociedade a gente constrói, que daí, que o cyberpunk faz muito bem, mas a ficção científica como um todo é o limite da ciência, né, e da tecnologia, até onde vai, né, então, até onde eu vou com o limite de criar uma inteligência artificial, né, e se eu criar essa inteligência artificial, eu vou dar possibilidade dela se integrar na sociedade. Tem um jogo, o jogo que eu já te contei, né, você já jogou aqui em casa, Sim. o Stellaris. O Stellaris é um jogo aí maravilhoso, e aí um dos momentos do jogo que você pesquisa é sobre guerra intergaláctica, pra galera entender, enfim. É um jogo de estratégia. E aí chega um momento que você faz as pesquisas lá, e chega um momento que ele vai criar uma IA senciente e tal, aí você cria robôs, os robôs vão colonizar planetas, e aí você pode criar um édito dentro do seu império intergaláctico se os robôs vão ter direitos civis ou não. Esses robôs também podem se integrar à sociedade como qualquer um, inclusive entrar em cargos de governo dentro do jogo. Ele pode ser um governante, ele não pode, ele vai poder pilotar uma aeronave aí para atingir outros impérios, ou se ele só vai ser um escravo, literalmente criar um processo de escravidão de robôs. E chegam grupos que vão discutindo isso dentro do jogo, enfim. Mas é isso, né? Até onde vai, até no jogo isso meio que cita. Não é um jogo cyberpunk, mas é legal falar dessa questão dos direitos civis para um robô. Então, imagina, até onde vai a nossa ciência, né? Se para um robô, a gente já imagina isso para um robô, imagina para a gente, reconhecimento facial, a gente decidir a nossa vida por pontuação, seja como a China faz ou como o Black Mirror faz naquele episódio lá dos likes, né? Sim, então você vai comprar uma casa, tem que ter likes, né? Que é uma puta de uma crítica também. Que eu acho que tem um episódio de Black Mirror, aquele episódio das baratas, esse é o nome, que eles chamam de baratas. Acho meio cyberpunk aquele também, você não acha, mais ou menos? Bebe de uma fontezinha ali? Eu acho que o Black Mirror, de uma forma geral, ele traz muito dessa questão. Tem um episódio das memórias, né? Que é o cara que briga com a esposa, descobre que ela estava sendo traída e que ele fica revivendo aquelas memórias a partir do sistema que é instalado no globo ocular dele. Tem episódio em que tem um casal, o homem acaba morrendo e a esposa contrata uma empresa que fabrica um robô, um ser sintético que é praticamente o esposo dela. Então, toda a ideia do cyberpunk é meio que fundamental para que o Black Mirror possa existir. E se a gente parar para pensar, a gente pode pegar o Twilight Zone, que é uma série da década de 50. Nem todos os episódios são voltados para essa coisa do robô, do desenvolvimento humano, mas você tem episódios específicos que trazem um pouco dessa discussão. Então, acho que, de uma forma geral,
rola um fascínio da humanidade com a questão da robótica, né? Rola essa ideia de descobrir até que ponto que dá para ir com isso, até que ponto que é ético, é moral, e com a desenvolvimento dessas pesquisas, e ao mesmo tempo funciona como um espelho, né, realmente, da nossa sociedade. É curioso como essas obras quase sempre trazem essa visão realmente bastante pessimista. É difícil ter obras cyberpunks que tenham uma visão mais otimista ou mais moderada sobre os caminhos que a tecnologia vai desempenhar. Então, acho que está um pouco no âmago do ser humano. Tanto o fascínio com a tecnologia e com tudo que ela pode proporcionar, mas também o horror que essa tecnologia pode trazer, a incompreensão que essa tecnologia pode gerar. Meio barroco, né? Um neo-barroco, assim. Vive numa sociedade Bastante. meio neo-barroca, né? Eu não sei o futuro, e aí eu me apego a Deus, no final das contas. Eu faço o robô e etc. Não que não possa apegar a Deus, gente. Tudo bem. Tô dizendo que no final a gente volta pra religião nesse sentido, né? A gente cria tudo isso e depois vai justificar determinados atos pela religião, por exemplo. Às vezes atos até violentos. Né? Eu queria até aproveitar para recomendar uma série que também traz toda a questão do cyberpunk, né? Que é uma série chamada Death, Robots in Love. Nossa, Que mano, que série. Gente, assista no Netflix. E assim, é uma série de O curtas, primeiro né? episódio é incrível, né? Não, são fantásticos, cara. E são séries de curtas, são curtas independentes, eles não têm ligação um com o outro. E também traz muito essa discussão, né, da tecnologia e tudo mais. E claro, com óticas completamente diferentes, com construções de mundo completamente diferentes, elaborações estéticas bastante diferentes. É bastante instigante, sabe? Acho que vale a pena ver a série toda. Veja também na sequência que vocês acharem mais interessante acompanhar essas séries. Isso é uma série que realmente faz pensar. Eu acho até que é uma série que consegue ser ainda mais interessante que Black Mirror. Nossa, muito, sem dúvida, sem dúvida. Né? E é que a estética ainda é mais colorida, tá numa pegada mais atual, né? Mas se você pegar a Kira, por exemplo, Blade Runner, que tem aquela estética mais apagada, cinza, escuro, né? Os prédios, as ruas, etc. A cor, o neon, né? O neon muito forte e tal. Sim. Já no DF e tal não é tanto, mas a reflexão bate forte ali, né? Faz a Sim, gente pensar nessa sociedade pós-apocalíptica, entre outras coisas. realmente vale muito a pena. É uma série que tem, acho que, coisa de 15 ou 16 episódios, mas são todos curtinhos os episódios, coisa de 5, 7 minutos, vocês dão conta. É incrível, gente. Assistam. Essa série é incrível. Porque essa é a pegada, né? O que eu queria muito da nossa conversa hoje era isso. Você trouxe só um monte de reflexão gostosa. E eu vi, acho que a galera que acompanhou, espero que tenha acompanhado também, que você disse pra gente, né? E de todo esse mundo, universo de conhecimento que você tem nessa cabeça, meu Deus do céu. Né? Gente, o João sabe muito de muita coisa, de cinema, etc., de arte, assim, eu ficaria o tempo todo ouvindo, porque ele manja mesmo. Vou ficar mexendo assim, cara. Não, mas é pra se achar mesmo. Mas acho que você trouxe uma reflexão muito legal, e é isso, né? A ideia do Cyberpunk é trazer a gente pra nossa realidade, mas ao mesmo tempo fazer toda essa discussão filosófica do que é ético, do que é moral, do que é o Estado opressor, do que é violento, do que é certo e que é errado, do que nos torna humanos, de novo, né? Que constrói a gente como seres humanos. Acho que é muito forte mesmo. Realmente o Cyberpunk tem essa coisa mesmo, que a cultura, de forma geral, faz, que é repensar o nosso lugar, repensar a forma como a gente tem vivendo e os caminhos que a gente vai tomar daqui em diante. Então acho que é um gênero aí que é bastante necessário que continue sendo produzido coisas ali nele, porque acho que tem muita reflexão para ser feita ainda. Mas eu acho que nos últimos tempos, apesar de ter bastante obra bacana, deu uma morridinha de leve, assim, uma reflexão mais pesada do Cyberpunk mesmo, né? Sim, mas eu acho que é muito dos tempos, né? A gente viveu aí a década dos super-heróis, então tinha muita coisa voltada para isso. Mas se a gente parar para pensar, é uma coisa que está sempre ressurgindo de alguma forma. A gente teve o Blade Runner também recentemente, a gente tem as séries que estão ali sobrevivendo de alguma forma. Acho que o grande lance com o Cyberpunk é que é um gênero, uma cultura que nunca vai estagnar, nunca vai morrer de fato. Ele vai continuar existindo, mesmo que não seja necessariamente o foco, né? Mas ele vai continuar ali correndo pelos cantos. Boa, João.
Gente, seguinte, estamos a alguns segundos de acabar. João, valeu Eu que agradeço. tudo aqui, por participar dessa live. Espero que role outras lives ainda com a gente, pra gente conversar. Só convidando, lives cara. que estão aí para bater papo também. Agradeço E é isso. Valeu mesmo, brigadão. Eu que Obrigado agradeço por todo esse conhecimento trazido para nossa live. E pra quem estiver Imagina. assistindo. Foi um prazer, gente. Obrigado a todo mundo que veio aqui assistir, obrigado às pessoas que vão assistir posteriormente e obrigado pelo convite, Manuel. Estou à disposição se precisar. Valeu. E, gente, seguinte, tem live aí no sábado, domingo, agora não lembro qual é a live, gente, depois me corrijam, mas vai rolar lives mais pra frente de novo. Acompanha nosso calendário, nossas redes sociais, e é isso. Fique em casa, mas fique com a gente.